Amém. Glória a Deus. Então nós vamos aqui, nesta noite, ministrar a palavra de Deus, que Deus derrama muita graça e sabedoria, entendimento, revelação da palavra dele sobre nós, que nós precisamos que Deus ilumine o nosso coração, a nossa mente. O pastor Júnior me chamou, vários dias ele vem me chamando, já tem um tempo que você não veio pregando, mas eu não estava tendo como pregar. Eu não vou justificar para você, porque você deve saber, mas o que eu quero dizer para você é que esses dias a gente vou para um mês jejuando praticamente com a refeição só. E Deus me deu duas palavras, Deus me deu essa palavra, e eu comecei a anotar essa palavra, quando o pastor Júnior me chamou para falar, eu anotei essa palavra, só que os dias meio corridos, não dava para mim colocar em prática. E quando foi ontem, eu fui para uma formatura de um sobrinho meu, e nós já saímos de lá, era 1h da manhã. Então, 1h da manhã, nós chegamos em casa, era mais ou menos quase 2 horas, né, Ítalo? Mais ou menos quase 2 horas. E eu fiquei, mais ou menos, olhei no relógio, era 3h25, a hora que eu terminei a palavra, de finalizar. Então, eu quero dizer para você, que Deus, Ele nos fortalece. Deus é um Deus de amor. E a palavra, o tema da palavra, vai estar aí no telão. Quem reclama nunca vai semear. Escrevem aí. Quem reclama nunca vai semear. Toda vez que alguém ministra uma palavra aqui, você pode ter certeza que Deus falou com o ministrante, Deus gerou no coração dele, e essa palavra foi gerada no meu coração, e eu queria ministrar essa palavra para você, e você ficasse bastante atento. Não quero jogar indireta para você, tá? Não estou aqui para jogar indireta para você, eu estou aqui para falar para você o que Deus falou no meu coração. Às vezes eu sei de algumas pessoas e situações, mas eu não estou aqui para julgar ninguém nem jogar indireta. Eu estou falando de algo que Deus falou no meu coração. Diga amém. Aleluia, ainda bem que vocês estão entendendo. Então eu citei aqui, eu coloquei 4 características de alguém que reclama muito. Eu sei que nós vivemos numa geração de muitos filhos que reclamam demais. Eu não tenho o hábito de reclamar, mas assim, eu pensava que não. Mas esses dias eu fui me policiar, quando Deus me deu essa palavra, eu estava vendo que eu estava reclamando um pouco. Então eu comecei a me policiar e falei, Deus, eu preciso mudar alguma atitude, algo na minha vida. E eu fui anotando, vai só anotar que eu vou só citar os versículos e vou narrar para você, para ficar mais fácil e rápido para nós prosseguir, senão nós não vamos dar conta de terminar. Mas o primeiro tópico que eu coloquei, das 4 características, eu coloquei o seguinte: quem reclama fica paralisado. Quem reclama, ele fica alguém paralisado. Você já viu alguém que reclama, que tem atitude? Ele não tem tempo para ter atitude. Uma pessoa que reclama, ela não tem tempo para agir, porque a mente dela está voltada à reclamação. Ela começa a reclamar, se ela levanta 8 horas da manhã, ela começa a reclamar das 8 até a hora que ela vai dormir, 9 horas, 10 horas, não sei a hora. Mas essa pessoa, ela tem uma vida, um dia de reclamação. Então ela vai ser improdutiva. Ela não vai ter produção. A mente dela não vai produzir coisas boas. Quem reclama atrai demônios. Fala para o irmão que está do seu lado e fala assim:
Quem reclama atrai demônios. Quem reclama, irmãos, ele atrai as coisas ruins. Fica perto de alguém que reclama. Logo você vai estar reclamando da vida. Esses dias eu estava conversando com um rapaz, com um colega meu, empresário, lá em Campinas, e ele começou a falar para mim o seguinte: rapaz, lá fechou o Banco Itaú, o Banco do Brasil, fechou da 24, fechou uma loja grande, outra loja fechou, e ele começou a reclamar: eu vou trazer a minha loja para o Vera Cruz, que vai ficar mais fácil. Eu falei: peraí. E ele falou: e você, como é que tá? Eu falei: cara, graças a Deus, para mim está ótimo. As coisas para mim não tem dado tão certo. Eu sou um cara que eu não posso reclamar das coisas que Deus tem feito na minha vida. E comecei a falar para ele, tentar, contagiar ele das coisas boas que Deus faz na nossa vida. Então, quando você fica perto de alguém que começa a reclamar, você vai pegando aquele hábito, aquela mania daquela pessoa, e você não consegue ver mais saída. Você fica paralisado, você fica à mercê da situação que aquela pessoa está falando para você. Conversa com alguém, irmão. Conversa com alguém que está mal no casamento. É logo aí você vai falar: meu Deus, a minha vida, a minha casa é a mesma coisa, a minha mulher reclama o dia todo. Coisa que o homem não reclama, né? Mas é logo aí, irmão, você está pegando aquela situação, aquela mania. Quem reclama, irmão, não tem tempo de semear. Você não vai ver ninguém reclamando e semeando. A Bíblia diz que um homem, Deus conta nas parábolas, que ele saiu a semear. Uma parte da semente caiu nas pedras, outro no espinho, outro caiu no solo ocioso, outro caiu entre a terra boa. Mas, irmãos, ele não olhou aonde a semente caiu, não. Ele semeou. Você precisa quebrar essa mentalidade sua de reclamar de tudo. Tudo que vai fazer as coisas não dar certo, começa a reclamar. Se eu tivesse parado, reclamado há 8, 9 anos atrás, talvez eu não tinha nem minha casa hoje. Se tem alguém que é exemplo para mim aqui, é a Maria José. Você não conheceu essa mulher na miséria, não. Perdão da palavra, mas hoje, irmãos, está nadando de braçada. Por quê? Você não vê a pessoa reclamando. Criou a filha sozinha. Mas, irmãos, batalhou. Agora, enquanto, irmãos, tem mulheres que são abandonada pelos seus maridos e começa a reclamar: eu não tenho uma pensão, eu não tenho ninguém para me ajudar, eu não tenho ninguém para se apoiar. Irmão, as coisas não vão funcionar, porque você não se posiciona. Quem reclama, irmão, nada dá certo. Alguém que reclama, ele é como o vento, ele é levado pelo vento, para um lado e para o outro. Eu lembro de situações da minha vida, da minha casa, quando eu morava com a minha mãe. Eu via a vida miserável que nós vivíamos. Não era questão financeiramente também, mas minha mãe sempre, ela recebeu uma herança muito grande do meu avô. Mas por má administração e com medo de perder, não vendia a fazenda e não fazia uma coisa e nem outra. Então nós viemos da geração da minha mãe toda destruída, aonde nenhum conhecia os seus pais, nenhum da família. Deus da minha mãe que eu conheço, da minha tia, nenhum conheceu os seus pais. E eu sempre falava no meu coração, eu falava para mim mesmo: Deus, eu nunca vou aceitar essa situação para mim. Eu vou construir família. Eu não vou reclamar.
Irmãos, e o tempo se passou, e as coisas se concretizaram. Se concretizaram por quê? Porque eu acreditei que Deus me fez para vencer. A grande mania de crentes é que eles oram um dia, 2 dias, ora 10 anos, 20 anos, e você olha para aquela pessoa, você olha para aquele crente, ele está no mesmo lugar, no mesmo banco, ele está estagnado, ele está paralisado. Não é porque Deus não quer abençoar ele, é porque ele tem o hábito de reclamar, ele não tem o hábito de orar, de clamar, de buscar a Deus. A Bíblia diz o quê? Clama a mim e eu te responderei. A Bíblia diz que Deus não nos fez órfão. Deus te fez para vencer. Pode até dar errado, mas eu vou tentar de novo para dar certo. Eu não nasci para ser um derrotado. Eu falo isso para meus filhos todos os dias. Eu falo para meu filho, para o Ítalo e Igor: Ítalo, tem uma mente de vencedor. Você vai vencer na vida. Você vai alcançar aquilo que está no coração de Deus. Sabe, irmãos, nós estamos responsáveis a semear na vida das pessoas. E os crentes, infelizmente, muitos crentes têm semeado. Pessoas, irmãos, que precisam de uma palavra. Nós que somos crentes, temos semeado na vida das pessoas, que pessoas não conseguem ver a Deus, porque crentes têm semeado uma vida de incredulidade, uma vida de reclamação. Semana eu estava conversando com a senhora de uma igreja, e ela reclamando para mim: eu ganho um salário mínimo, não dá para nada. Eu queria viajar para o estado de Tocantins, eu não tenho dinheiro para isso. E ela reclamando, eu falei: meu Deus. Ela é aposentada e ela reclamando, eu falei: meu Deus, tem que agradecer pelo que você tem. Sabe, irmãos, tem pessoas que estão pior que vocês. Tem pessoas que estão pior que eu. Está num leito de morte, contando os minutos, segundos para morrer. E estão acreditando que Deus pode reverter. Enquanto muitos estão dentro da igreja, paralisados, e nem acreditam na volta de Jesus. Nem acredita que Deus pode mudar a vida dela. Precisamos voltar nossos olhos para os céus e ver o quanto Deus é bom. Para de reclamar da sua situação. Tem alguém pior que você. Tem alguém mais miserável. Para de reclamar. Está andando na cadeira de roda, glória a Deus. Um bom tempo da minha vida eu reclamei: por que Deus me fez assim? Mas quando um dia eu fiquei sabendo que minha mãe tentou várias vezes me abortar, eu falei: Deus, muito obrigado. Pelo menos eu posso andar. E você olha para pessoas perfeitas, reclamando dos seus pais, filhos que não valorizam, que não sabe o valor que um pai dá para ele. Ficam reclamando. Filho, irmão, o que tem de filho, uma geração de Nutella, como nós estamos falando esses dias, né? Nutelas, filhos que reclamam todo. Irmão, o Ítalo sempre trabalhou comigo. Deus, uns 10 anos, eu levava ele para trabalhar de servente para mim. Não pagava não, porque era muito fraquinho, né? Mas eu sempre levei o Ítalo para trabalhar. Hoje ele tem o próprio negócio dele. Sabe, irmãos, deixa eu dizer algo para você. O Ítalo é muito de conversar, de ficar falando as coisas, mas ele não é de reclamar. Agora eu já tenho um neguinho que, ai meu Deus, se eu der uma camisa para o Ítalo e não der para ele, a casa cai literalmente. Eu faço mais para o outro, mas parece que tudo que eu faço mais para o outro, não é assim na sua casa também? Sabe, irmãos, ficam reclamando com barriga cheia.
Para de reclamar. Começa a ver o quanto Deus tem te abençoado. Para de reclamar e começa a ver, nossa, hoje eu tenho alimento para minha casa. Tem dia que eu ficava 3 dias sem comer, na minha casa não tinha nada. Para comer eu tinha que matricular no colégio para lanchar. É brincadeira? Sério? Matriculava, esperava, doido para chegar na hora, né? Eu estudava à noite, doido para chegar na hora para lanchar, para matar aquela fome. Enquanto, irmão, muitas pessoas que nunca passou um dia sem comer, fica reclamando. Estão paralisados, não conseguem, irmão, dar um passo. Ô geração fraca que está vindo aí, irmão. Misericórdia, precisamos reverter essa situação. Precisamos fazer essa geração caminhar de acordo com a palavra de Deus. Glória a Deus. Vamos lá para o segundo tópico. Eu falei, nem falei, né? Só falei Jó. O primeiro tópico aí, né? Que é quem reclama fica paralisado. É Jó, capítulo 1, versículo do 15 ao 19. Deixa eu citar bem rápido, porque hoje eu tenho pouco tempo ali. Mas lembra de Jó? O Jó, eu acho a palavra de Jó, tem 3 livros que eu estou olhando lá, mas Jó é fantástico. Num dia só, Jó leva ali 4 decepções. No momento que Jó está ali adorando, antes disso a Bíblia fala que estava indo a comitiva, os servidores estavam indo para o céu para falar com o Senhor Deus, e no meio do servo, a Bíblia diz que Satanás infiltra no meio do servidor e vai. E a Bíblia diz que quando os anjos vão se apresentar, Satanás está no meio, e Jesus fala para Satanás, o que foi que você quer aqui? Jesus sabia, falou assim, você tem olhado o meu servo Jó, que é um homem reto e temente a Deus. Satanás falou o que para Jó, para Deus? Ele só te serve, ele não reclama de nada, porque o Senhor dá tudo para ele. Tudo que Jó precisa, ele tem. Ele é o homem mais rico do Oriente. E Deus fala para Satanás, pode ir lá, mas não toca na vida de Jó. Pode ir. E Satanás, ele vai lá, toca nos bens de Jó. Mas a Bíblia diz, abra comigo aí, eu faço questão de nós lermos esse versículo aqui. Jó capítulo 1. Jó capítulo 1, versículo 19. Eis que se levantou um grande vento, versículo 20, só para mim finalizar no versículo 20. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, raspou a cabeça e lançou-se em terra e o adorou. Olha só, a atitude de Jó é uma atitude louvável, é uma atitude de alguém nobre. Agora, se fosse nessa geração, o cara perder uma bicicleta, ele já amaldiçoa Deus. Essa geração precisa ver o quanto Jó temia ao Senhor. Não era bens que fazia Jó reclamar, não era bens que levava Jó a viver uma vida de reclamação. O que levava Jó a estar diante de Deus era porque Deus tinha dado a vida para ele. Só a vida de Deus, só a graça de Deus nos basta. Olha com essa ótica, o quanto Deus é soberano. Jó, irmãos, é o exemplo para nós. Perdeu tudo, perdeu seus filhos, seus bens, mas Jó teve a atitude, irmãos, de se prostrar diante do Senhor e dizer, nu eu vim e nu eu voltarei. Não são os bens que me faz eu servir a Deus, que me faz eu adorar a Deus. O
que me faz eu adorar a Deus é porque Ele me deu o dom de viver. Amém? Vai anotando aí para nós sermos bem rápidos. Segundo tópico. Quem reclama é impedido de crescer. Anota aí. Quem reclama é impedido de crescer. Gênesis 12, versículo 1 até o 9. Olha só a situação. A Bíblia diz que Deus fala para Abraão: Abraão, sai da tua casa, da tua parentela, sai da tua cidade, sai daí e vai para uma terra que eu te mostrarei. Abraão, irmãos, ele não tinha nenhum mapa, mas a Bíblia diz que Abraão ouviu a voz do Senhor. E quando Abraão ouve o Senhor falar com ele, Abraão pega a sua bagagem, umas ovelhas, uns gados, algum servo, e a Bíblia diz que Abraão começa a caminhar na direção que o Senhor mandou. Abraão não reclamou aonde o Senhor ia mandar ele. Abraão estava bem financeiramente, estava perto dos seus convívios familiares. Abraão estava perto das pessoas que amava. Abraão, irmãos, estava tudo de bom ali. Abraão já tinha ali suas terras. Abraão estava bem ali. Ele podia fazer a diferença ali. Mas Deus fala para Abraão: vá. Pode ir, Abraão. Eu vou te abençoar naquela terra. E eu vou te fazer pai de nação. Será reconhecido o teu nome. Será Abraão, pai da fé. Sabe o que acontece, irmãos? É que nós reclamamos. Quando não estamos crescendo espiritualmente, quando nós montamos uma empresa que não começa a dar certo, você começa a reclamar da situação. Você olha para um lado, para o outro. Fala: por que fulano prospera? Por que o Nildinho está prosperando e eu não? Por que a Maria José está prosperando e eu não? Por que o Adriano prospera e eu não? Começamos a ter a atitude de alguém que é incrédulo. Alguém que vive reclamando. Deixa eu dizer algo para você. A Bíblia fala que Jesus estava no meio de uma multidão de pessoas. E a Bíblia diz que Jesus só tinha quantos peixes? Quantos pães? 5 pães, 2 peixinhos. 5 pães e 2 peixinhos. A Bíblia diz que Jesus pega os 5 pães e ele levanta para o Pai: Pai, graça eu te dou. Quando Jesus fala isso, se multiplica. Alguém que agradece, alguém que é grato a Deus, as coisas se multiplicam, irmão. Começa a agradecer, as coisas vão se multiplicar. As coisas vão começar a caminhar. Se você tinha uma empresa, Deus vai confiar outra a você. Se você tinha um irmão que você cuidava, Deus vai dar outro irmão para você cuidar. Tudo depende, todo crescimento depende de você. Não depende de Deus. Como assim? A Bíblia diz, Efésios capítulo 1, bendito ó Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou nas regiões celestiais. Efésios 1, diz que o Senhor já nos abençoou, Ele não vai te abençoar. Você já é abençoado. Então, irmãos, agora é eu que tenho que fazer acontecer. Como que eu faço acontecer? Acreditando na palavra de Deus. Nunca se vira um tanto milagre
quando Deus tira o povo do Egito, irmãos, pensa num povo rebelde. Um povo que viveu grandes milagres de Deus. Um povo que via maná descer do céu. Um povo que via a nuvem de Deus de dia e de noite. Um povo, irmão, que não dá para acreditar, com tantas pessoas reclamando. Números 12 vai falar sobre isso. Que Deus tira o povo da mão de Faraó do Egito, e o povo começa a caminhar o rumo a Canaã. O povo vai reclamando, mas quando chega lá no capítulo 11 e 12, o povo começa a reclamar, fala: Deus, não dá mais. Antes nós estivéssemos lá na mão de Faraó, porque lá tinha alho, tinha comida, tinha tudo, os temperos, tinha tudo. Agora o Senhor nos traz para cá, para deixar nós morrermos. Que vontade eu tinha de voltar para lá para poder comer carne. Eles falam desse tipo. E começa a reclamar para Deus, a murmurar. E eles começam a falar e falam para Moisés: Moisés, nós não aguentamos mais, nós precisamos comer carne. E Moisés vai falar com Deus, se alguém que tinha tanta intimidade com Deus era Moisés. E Moisés fala para Deus: Deus, o seu povo, o Senhor tirou do Egito, eles estão querendo comer carne. Deus fala para eles o seguinte: eu vou mandar carne para vocês. Abraão fala para Deus o seguinte, Moisés fala para Deus o seguinte: Deus, nem se o Senhor pegar os peixes do mar inteiro, é capaz de saciar a fome desse povo. Deus fala para Abraão, para Moisés: aguarda. De repente, no meio da tarde, vem-se um grande vento na direção do arraial de Moisés, de Abraão, de Moisés, né? De Moisés. E a Bíblia diz que Deus soprou muitas codornas naquela direção, que o povo não se contemplaram com tanto, até 1 metro de altura. Deus mandou codorna para aquele povo, para eles comerem. Mas Deus falou para aquele povo: por causa da reclamação, da murmuração de vocês, nenhum da geração de vocês entrarão na terra de Canaã. Sabe por que muitos não vão entrar no reino do céu? Sabe por que muitos não vão ser arrebatados? Porque reclamam o tempo todo. Em vez de agradecer, estão reclamando. Em vez de adorar, estão reclamando. Eu comecei a jejuar tem 1 mês. Uma refeição praticamente. Minha cabeça dói todos os dias. Falando com o Adriano. Eu estou na dipirona todos os dias. Falei: Deus, mas o Senhor vai me sustentar. Sabe, irmãos, é isso que nós precisamos. Nos voltar para o Senhor, acreditar que Ele pode resolver o seu problema e o meu problema. Se Deus não fizer, ninguém mais faz. O que nós precisamos é acreditar na palavra dEle, não fazer como aqueles fizeram. Começaram a reclamar, e Deus diz para eles: vocês não vão entrar na terra de Canaã. Só Caleb e Josué. Terceiro tópico. Quem reclama é impedido de ver o poder de Deus. Mateus capítulo 9, versículo 19. Quer dizer, Mateus 9, 23, melhor dizendo. Mateus 9, 23. A Bíblia diz que um chefe chega até Jesus. Você já viu essa história? Da filha de Jairo. E a Bíblia diz que o chefe vai até Jesus e fala: Jesus, a minha filha, ela morreu. E eu preciso que o Senhor vá na minha casa, para que o Senhor imponha as mãos sobre ela e ela voltará a viver. E Jesus fala para ele: tá bom, vamos lá. E Jesus vai na direção da casa de Jairo. E quando Jesus chega na casa de Jairo, a Bíblia diz que tem um povinho, uma multidão lá, de pessoas que reclamam, pessoas que são incrédulas.
que não acredita. E Jesus manda eles se retirar. Jesus fala para eles: vocês não vão ver o milagre de Deus. Sabe o que acontece? É que muitas pessoas que estão dentro da igreja não vê o milagre de Deus, é porque são pessoas que reclamam o tempo todo. E não vai ver o milagre de Deus. E não vai ver o poder de Deus operar na sua vida. Eu estou aqui para abrir os seus olhos. Se você parar de reclamar, você vai ver o milagre de Deus, você vai ver o poder de Deus, as portas do céu vão se abrir, as comportas dos céus vão se abrir para vocês. Mas tem que parar de reclamar o tempo todo. Quando Deus tira aquele povo, Deus só impõe as mãos sobre a menina e ela volta. Tem uma mulher na minha célula, vai para 12 anos que ela faz hemodiálise. Muitas pessoas ela viu morrer. Muitas. 12 anos, acho que é 12 anos que ela faz hemodiálise 3 vezes por semana. E ela falando para mim que ela viu muitas pessoas morrer. E eu falei: irmã, se Deus guardou você até hoje, é porque Deus tem um propósito na sua vida. Sabe, irmãos? Preste atenção. Para Deus fazer milagre, irmão, você tem que acreditar. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé, irmão, você não agrada a Deus. O que você precisa é entender que Deus está pronto para fazer milagre, para operar o poder dele. Mas Deus só vai fazer quando você parar de reclamar e acreditar nele. Saia daqui hoje com a sua mente renovada, com a sua mente, irmãos, como águia. Eu vou caminhar de acordo com a palavra. Tem muitas pessoas formadas, doutoradas, que não chegaram e nem alcançaram o que eu alcancei hoje. Eu estudei só até a 4ª série. Não estou falando isso para me engrandecer não, mas eu estou falando porque eu conheço o poder de Deus. Eu sei o que Deus é capaz de fazer. E você sabe, porque toda semana Deus usa um homem para ministrar nesse púlpito aqui. Toda semana vem uma palavra de Deus sobre o seu coração. O que você tem que fazer? Acreditar que Deus é Deus. Para finalizarmos, deixa eu só, eu tenho uns 15 minutos ali ainda, deixa eu só, não vou finalizar, eu vou voltar no mesmo tópico aqui, mas, não, vamos passar para o outro aqui, é o quarto, não é isso? O quarto tópico: quem reclama não tem forças para lutar. Quem reclama, ele não tem forças para lutar. Por que que não tem força? Vamos pensar o seguinte. A Bíblia diz, no livro de 1 Samuel 17, 49, a Bíblia diz que os filisteus estavam ali afrontando o povo de Israel. A história de Davi. A Bíblia diz lá que o povo estava alguns dias sendo afrontado pelo gigante, pelo Golias, e o povo não tinha coragem de avançar. O povo estava sem força para atacar o gigante. O povo, eles não tinham nem estratégia para avançar, para derrubar Golias. Eles estavam sem forças. Imagine, irmãos, sinceramente, eu poderia até, não sei, talvez a gente pode pensar que eu estou falando da boca para fora, mas, irmãos, se é eu, diz que todo baixinho ele é, né, Adriano? Todo baixinho é nervoso. Mas, irmãos, se é eu acho que eu não aceitava aquela afronta, não. Eu podia morrer, mas eu não ia aceitar, não. Sinceramente, uma vez eu fui brigar com um cara,
era grandão. Eu acho que não tem ninguém do tamanho dele aqui. Acho que é mais ou menos do pastor Júnior. Não era forte que nem o Alessandro lá não, mas... Irmãos, eu não tinha recurso para brigar com esse cara. Como eu fiz um bom tempo artes marciais, capoeira, e eu lembro que ele veio me dar um golpe, eu peguei a cabeça dele, saí correndo, pá, na parede, e ele caiu desmaiado. E aí, irmãos, foi o recursos que eu usei para lutar com aquele rapaz. Agora, irmãos, se é eu, na situação de Israel, eu acho que eu ia para a batalha. Eu ia para a batalha, nem que seja para morrer. Porque se é líder, irmãos, Saul foi covarde. Saul foi covarde. Até mesmo porque ele tinha o Espírito de Deus, Deus ia dar a vitória para ele. Mas a Bíblia diz que um belo dia, o pai de Davi fala: Davi, vai lá levar comida para os seus irmãos. Leva para eles lá, comida lá e depois você volta para casa. E a Bíblia diz que Davi vai levar comida para os seus irmãos. E quando Davi se depara com aquela situação de Golias afrontando o povo, dizendo que não tinha homem em Israel, não tinha pessoas em Israel para lutar com ele. Davi, peraí, tem sim. Tem eu. Davi era baixo, né? E Davi fala assim: tem sim. Eu vou lutar com esse gigante aí. E Davi, irmãos, fala para as pessoas e vai até Saul e diz assim: eu vou lutar com esse gigante. O único irmão improvável era Davi. Alguém humanamente olhando, fala: Davi não tem condições. Davi nunca participou de uma guerra. Davi não está qualificado. Davi não tem os seus armamentos. Mas, irmãos, aonde estavam apoiadas as forças de Davi? Em Deus. O povo estava apoiado as suas forças aonde? Nas suas armas. Uns aos outros. Mas a Bíblia diz que Davi, irmãos, antes mesmo de derrubar a gigante, ele estava lá no seu pastoreio, guardando o seu rebanho. E Davi estava lá. E a Bíblia diz que Davi matou ursos e leões. E a Bíblia diz, irmãos, que Davi vai para a batalha. E quando Davi fala para ele: quem que é esse circunciso para afrontar o Deus de Israel? Em Davi havia recursos. Em Davi havia força. Enquanto você estiver lutando com as suas armas naturais, eu quero dizer para você, você está sem forças. As nossas armas, a Bíblia diz que não são terrenas, são armas espirituais. As suas armas são espirituais. Lute com as armas celestiais. Sabe, irmãos, armas celestiais te levarão a ter vitória. Levarão você a vencer na vida. Por que você vê mãe reclamando de filhos? Porque não querem orar e jejuar pelos seus filhos. Por que você vê mães, pais, falando: eu não aguento mais, eu não suporto mais ver meu filho naquela situação. Mas pergunta a ela: qual foi o dia que ela dobrou o joelho e orou? Qual foi o dia que ela foi lá para o quarto e orou ao Senhor? Qual o dia que ela levantou de manhã e veio para a igreja? Qual foi o dia que ela pegou a palavra de Deus e leu? Qual foi o dia que ela se humilhou diante de Deus e quer ter vitória? Não vai ter. Não vai ter, irmãos. Só tem vitória quem ora, quem jejua, quem busca, quem lê. Quer vitória? Começa a se humilhar. A Bíblia diz que Deus deu em dobro para Jó, porque Deus viu que Jó se humilhou. Para de reclamar de tudo. Para de reclamar. Começa a partir de hoje a viver uma vida prática diante de Deus. Começa a levar uma vida
de santidade, de graça. Fala: Deus, eu não mereço, mas o Senhor me dá. Sabe, irmãos, queria que você, nessa noite, rasgasse o seu coração para Deus. Esquece o passado. Esquece o passado. Comece a partir de hoje a viver uma vida sem reclamação, sem murmurar. Comece a viver uma vida agora de gratidão. Deus, eu te agradeço. O Senhor é bom demais. O meu filho, ele é uma bênção. O meu esposo é uma bênção. A minha esposa é uma bênção. A minha família é uma bênção. A minha célula é uma bênção. A minha empresa é uma bênção. Esse país é uma bênção. Começa a viver essa vida de gratidão. Queria que você começasse a orar agora. Não olhe para a circunstância, para o momento, mas olhe para Deus. Enquanto eu oro, eu quero que você comece a orar.